O mundo exterior à Europa deixou de ser o centro indiscutível do poder mundial. Durante séculos, as grandes potências europeias dominaram os assuntos internacionais, mas depois da Primeira Guerra Mundial esse equilíbrio começou a mudar irreversivelmente. Já no século XIX, alguns pensadores anteciparam esta mudança de poder. Apontaram que a hegemonia europeia seria substituída por duas grandes potências emergentes, os Estados Unidos e a Rússia. Ambas as nações, pela sua extensão territorial, pelos seus recursos e pela sua projeção, estavam destinadas a influenciar o destino de grande parte do mundo. A Primeira Guerra Mundial acelerou esse processo. Os Estados Unidos emergiram do conflito como a principal potência econômica, enquanto a Rússia, após a Revolução de Outubro, tornou-se o centro de uma nova ideologia com aspirações globais. No entanto, a transição não foi imediata. Durante algum tempo, a Europa manteve uma aparência de controle, embora os seus alicerces já estivessem enfraquecidos. As potências europeias estavam esgotadas e a sua capacidade de sustentar o seu domínio internacional diminuía progressivamente. Esta mudança não se limitou à Europa. Seus efeitos começaram a ser sentidos no resto do mundo. Na Ásia surgiram movimentos revolucionários que procuravam transformar as estruturas existentes. No Médio Oriente, o fim dos grandes impérios deu lugar a novas configurações políticas. Nas colônias, especialmente nas mais populosas como a Índia e a Indonésia, começaram a desenvolver-se movimentos nacionalistas. Inicialmente impulsionados por sectores moderados, estes movimentos evoluíram para exigências mais fortes de independência. Pela primeira vez, grandes massas da população exigiram o direito de decidir o seu próprio destino. Ao mesmo tempo, ocorreram mudanças significativas dentro do Império Britânico. Domínios como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e a África do Sul começaram a ganhar maior autonomia. Embora permanecessem ligados à coroa, a sua participação na guerra e o seu desenvolvimento político reforçaram as suas aspirações de autogoverno. A criação de estruturas como a Commonwealth refletiu esta transformação. Já não se tratava de controle direto, mas sim de uma associação mais flexível entre territórios com diferentes níveis de independência, unidos por interesses comuns e laços históricos. Na Ásia e no Pacífico, a ascensão do Japão acrescentou uma nova dimensão ao equilíbrio internacional. A sua expansão e crescente poderio militar geraram preocupação em outras regiões, especialmente em territórios próximos como a Austrália e a Nova Zelândia, que começaram a repensar a sua posição estratégica. Desta forma, o mundo entrou numa nova etapa. O poder deixou de estar concentrado exclusivamente na Europa e foi distribuído num sistema mais amplo e complexo. As tensões já não eram apenas europeias, mas globais. A velha ordem estava desaparecendo. E em seu lugar começou a delinear-se um novo cenário internacional, marcado pela ascensão de novas potências, pelo despertar do nacionalismo e por uma profunda transformação das relações de poder. O mundo estava a mudar e a Europa já não conseguia controlá-lo. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos europeus não perceberam imediatamente que o domínio da Europa sobre o mundo estava a começar a enfraquecer. Durante séculos, o continente exerceu um controle sem precedentes sobre vastas regiões do planeta, mas esse controle começava a mostrar sinais de desgaste. O Império Britânico, em particular, atingiu uma extensão enorme, abrangendo territórios em todos os continentes. Contudo, manter esse domínio exigia recursos, estabilidade e autoridade que já não eram tão fortes como antes. Embora alguns líderes continuassem a defender a força do império, a realidade era que a sua estrutura começava a ruir. Em África, o domínio europeu teve efeitos profundos, embora sua duração tenha sido relativamente curta em comparação com a história do continente. Durante o período entre guerras, muitos europeus consideraram que o povo africano não estava preparado para governar a si próprio.
Esta visão, profundamente enraizada na mentalidade da época, justificava a presença colonial sob a ideia de uma suposta missão civilizadora. Essa percepção foi transmitida até na educação. Nos manuais escolares, os africanos eram apresentados como pessoas atrasadas ou incapazes, reforçando uma imagem distorcida que legitimava o controle europeu. Obras amplamente divulgadas naquela época contribuíram para consolidar esses estereótipos, influenciando a forma como gerações inteiras entendiam o mundo. O domínio colonial assumiu diferentes formas dependendo da região. Na África Ocidental, a administração indireta tornou-se um padrão comum. Neste sistema, as potências europeias governavam através de estruturas locais, mantendo os líderes tradicionais, mas subordinados à autoridade colonial. Este método permitiu exercer o controle com menos recursos, mas consolidou a dependência política e econômica. Um dos exemplos mais representativos foi a Nigéria, onde a administração britânica utilizou este sistema para gerir grandes territórios com um pequeno número de funcionários. Essa forma de governo tornou-se referência para outras colônias e foi apresentada como uma solução eficiente dentro do modelo imperial. O objetivo declarado do domínio europeu era preparar os territórios coloniais para o futuro autogoverno. Contudo, na prática, este objetivo estava longe de ser concretizado. Em muitos casos, as políticas aplicadas procuraram manter o controle e garantir os interesses econômicos das potências coloniais, em vez de promover a verdadeira independência. Em regiões como a África Austral, a situação era ainda mais complexa. As tensões raciais e as estruturas de poder estabelecidas durante o período colonial geraram sistemas profundamente desiguais que teriam consequências duradouras ao longo do tempo. Entretanto, no subcontinente indiano, a situação seguiu um desenvolvimento diferente. A Índia foi uma parte fundamental do Império Britânico, tanto pela sua população como pela sua importância econômica e estratégica. Durante a Primeira Guerra Mundial, o domínio britânico na região parecia sólido e uma grande parte da população participou no esforço de guerra. No entanto, a guerra também causou mudanças. O contato com novas ideias e erosão do sistema imperial promoveram o desenvolvimento de movimentos nacionalistas. Estes movimentos começaram a questionar o domínio britânico e a exigir maior autonomia, lançando as bases para um processo que se intensificaria nas décadas seguintes. À medida que o período entre guerras avançava, o equilíbrio global continuou a transformar-se. O domínio europeu já não era inquestionável e estavam a emergir forças em diferentes partes do mundo que desafiavam a ordem estabelecida. O sistema imperial continuou a existir, mas a sua estabilidade já não estava garantida. As tensões acumuladas, tanto internas como externas, indicavam que o modelo que sustentou o domínio europeu durante séculos estava a entrar numa fase de mudanças profundas. Após a Primeira Guerra Mundial, a situação na Índia começou a mudar significativamente. Durante o conflito, muitos soldados indianos participaram na frente, enquanto no próprio território o impacto da guerra gerou tensões crescentes. Inicialmente, o governo britânico não teve dificuldade em recrutar tropas na Índia. Porém, com o passar do tempo, a necessidade de manter o controle obrigou à adoção de medidas mais duras. A autoridade britânica, que se baseava em grande parte no prestígio moral e na percepção de superioridade, começou a enfraquecer. A Declaração de Montagu de 1917 foi interpretada na Índia como uma promessa de progresso em direção ao autogoverno. Mas as reformas subsequentes não corresponderam às expectativas. Em vez de acalmar a situação, aumentaram o descontentamento e reforçaram a oposição ao domínio britânico. Neste contexto emergiu fortemente a figura de Mohandas Gandhi. Formado em Direito e com experiência anterior na África do Sul, desenvolveu uma estratégia baseada na resistência não violenta. O seu objetivo não era apenas político, mas também moral e social.
Gandhi promoveu a desobediência civil e a rejeição da cooperação com instituições britânicas. Milhares de pessoas abandonaram escolas, cargos administrativos e atividades econômicas ligadas ao sistema colonial. No entanto, esta primeira campanha não atingiu todos os seus objetivos, em parte devido à dificuldade de manter uma disciplina estritamente não violenta. A situação piorou após os acontecimentos em Amritsar em 1919, onde uma manifestação foi violentamente reprimida pelas tropas britânicas, causando centenas de mortos e feridos. Este episódio teve um impacto profundo na opinião pública indiana e marcou uma viragem na relação com o governo colonial. Ao longo da década de 1920, o movimento nacionalista ganhou força. Gandhi consolidou a sua liderança no Congresso Nacional Indiano e defendeu a necessidade de continuar a luta através de métodos pacíficos. No entanto, nem todos partilharam a sua estratégia e surgiram tensões internas. Em 1930, Gandhi iniciou uma nova campanha de desobediência civil. Um dos atos mais simbólicos foi a Marcha do Sal, que desafiou o monopólio britânico deste recurso. A ação teve um grande impacto dentro e fora da Índia. A resposta do governo britânico foi a repressão. Gandhi foi preso, juntamente com milhares de seguidores. Apesar disso, o movimento não parou. Os protestos continuaram e obrigaram as autoridades a abrir negociações. Em 1931, Gandhi foi libertado e iniciou conversações com o governo britânico. Contudo, os acordos alcançados foram limitados e não resolveram as principais reivindicações de autogoverno. Pouco depois, o conflito recomeçou. Nos anos seguintes, a tensão persistiu. O governo britânico tentou reformar o sistema através de novas leis, mas estas medidas não conseguiram satisfazer as aspirações de independência. Ao mesmo tempo, o movimento nacionalista evoluiu e expandiu a sua base social. O Congresso Nacional Indiano participou nas eleições ao abrigo do novo quadro constitucional e conseguiu controlar várias províncias. Este processo marcou uma mudança importante, transformando o movimento numa força política organizada e com capacidade de governar. No entanto, também surgiram divisões internas, especialmente no que diz respeito à representação das comunidades religiosas. As tensões entre hindus e muçulmanos começaram a intensificar-se, complicando ainda mais o cenário político. À medida que a década de 1930 avançava, a situação na Índia refletia as contradições do sistema colonial. Por um lado, o controle britânico permaneceu eficaz. Por outro lado, o impulso para a independência estava a tornar-se mais forte. O domínio britânico foi mantido, mas a sua estabilidade era cada vez mais frágil. A Índia tornou-se um dos principais focos de transformação da ordem imperial. No Médio Oriente, as relações entre a Grã-Bretanha e os povos da região foram marcadas por tensões constantes. No Egito, a presença britânica gerou uma rejeição crescente, embora tenha sido inicialmente apresentada como uma intervenção temporária. A Grã-Bretanha ocupou o Egito no século XIX com o objetivo de estabilizar a região, mas essa ocupação durou muito mais tempo do que o previsto. Embora em teoria a soberania egípcia tenha sido mantida, na prática o controle britânico era evidente, especialmente em questões militares e estratégicas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Egito adquiriu uma importância fundamental devido ao Canal de Suez, uma via de comunicação essencial para o Império Britânico. Esta situação reforçou a presença militar britânica e consolidou o seu controle sobre o território. Após a guerra, o nacionalismo egípcio intensificou-se. Em 1922, a Grã-Bretanha declarou independência do Egito, mas manteve áreas importantes sob o seu controle, como a defesa, a política externa e a proteção de interesses estratégicos. Esta independência limitada gerou descontentamento entre os sectores nacionalistas.
O partido Wafd liderou grande parte da oposição, exigindo soberania real. No entanto, as tensões internas e a influência britânica dificultaram a consolidação de um sistema político estável. No Médio Oriente como um todo, o fim do Império Otomano deixou um vazio de poder que as potências europeias aproveitaram para reorganizar a região de acordo com os seus interesses. Através de acordos como o Acordo Sykes-Picot, a Grã-Bretanha e a França dividiram territórios sem levar em conta as realidades culturais e políticas locais. A Grã-Bretanha ganhou o controle do Iraque, da Transjordânia e da Palestina, enquanto a França ganhou o controle da Síria e do Líbano. Embora estes territórios não fossem formalmente colônias, permaneceram sob um sistema de mandato que dava às potências europeias um controle efetivo sobre a sua administração. No Iraque, a Grã-Bretanha enfrentou forte resistência. Em 1922, ele conseguiu manter o controle após reprimir uma revolta, usando pela primeira vez o poder aéreo como ferramenta de dominação. Este método marcou uma mudança na forma como o controle imperial era exercido. Na Palestina, a situação era especialmente complexa. A Grã-Bretanha tinha prometido a criação de um lar nacional judaico, garantindo ao mesmo tempo os direitos da população árabe, que constituía a maioria. Esta contradição gerou tensões crescentes entre ambas as comunidades. As políticas britânicas na região não conseguiram estabilizar o território. Pelo contrário, contribuíram para criar conflitos que se intensificariam nas décadas seguintes. Globalmente, o Médio Oriente tornou-se um palco fundamental para a transformação da ordem internacional. O domínio europeu persistiu, mas encontrou resistência crescente e enfrentou desafios mais complexos. O controle não era mais absoluto. E o equilíbrio que as potências tentavam impor começava a desmoronar-se. No Médio Oriente, as relações entre a Grã-Bretanha e os povos da região foram marcadas por tensões constantes. No Egito, a presença britânica gerou uma rejeição crescente, embora tenha sido inicialmente apresentada como uma intervenção temporária. A Grã-Bretanha ocupou o Egito no século XIX com o objetivo de estabilizar a região, mas essa ocupação durou muito mais tempo do que o previsto. Embora em teoria a soberania egípcia tenha sido mantida, na prática o controle britânico era evidente, especialmente em questões militares e estratégicas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Egito adquiriu uma importância fundamental devido ao Canal de Suez, uma via de comunicação essencial para o Império Britânico. Esta situação reforçou a presença militar britânica e consolidou o seu controle sobre o território. Após a guerra, o nacionalismo egípcio intensificou-se. Em 1922, a Grã-Bretanha declarou independência do Egito, mas manteve áreas importantes sob o seu controle, como a defesa, a política externa e a proteção de interesses estratégicos. Esta independência limitada gerou descontentamento entre os sectores nacionalistas. O partido Wafd liderou grande parte da oposição, exigindo soberania real. No entanto, as tensões internas e a influência britânica dificultaram a consolidação de um sistema político estável. No Médio Oriente como um todo, o fim do Império Otomano deixou um vazio de poder que as potências europeias aproveitaram para reorganizar a região de acordo com os seus interesses. Através de acordos como o Acordo Sykes-Picot, a Grã-Bretanha e a França dividiram territórios sem levar em conta as realidades culturais e políticas locais. Grã-Bretanha obteve o controle do Iraque, da Transjordânia e da Palestina, enquanto a França ficou com a Síria e o Líbano. Embora esses territórios não tenham sido formalmente colônias, ficaram sob um sistema de mandato que concedia às potências europeias um controle efetivo sobre sua administração. No Iraque, a Grã-Bretanha enfrentou forte resistência. Em 1922 conseguiu manter o controle após reprimir uma revolta, utilizando pela primeira vez o poder aéreo como ferramenta de domínio. Este método marcou uma mudança na forma de exercer o controle imperial.
Na Palestina, a situação foi especialmente complexa. A Grã-Bretanha havia prometido a criação de um lar nacional judeu, ao mesmo tempo que garantia os direitos da população árabe, que constituía a maioria. Essa contradição gerou tensões crescentes entre ambas as comunidades. As políticas britânicas na região não conseguiram estabilizar o território. Pelo contrário, contribuíram para criar conflitos que se intensificariam nas décadas seguintes. No conjunto, o Oriente Médio se tornou um cenário-chave da transformação da ordem internacional. O domínio europeu persistia, mas cada vez encontrava mais resistência e enfrentava desafios mais complexos. O controle já não era absoluto. E o equilíbrio que as potências tentavam impor começava a desmoronar-se.